do Senhor, coisa boa é fazer um culto para um Deus que está. Aleluia, aleluia. Quando eu me arrumava para vir para esse culto, não me importava quantos estariam. Se fosse 5, 6, nós ia fazer um culto. Aleluia. E coisa boa é quando a gente sente isso. Não dependemos de número e nem, porque o culto é para Ele. Eu cheguei, quando fui orar com os músicos, aquilo vinha muito grande ao meu coração. Quantos talvez não vão estar adorando Ele nesse momento, por causa da chuva, por causa de tantas coisas, mas Ele nos separou para fazer um culto para Ele. E que esse culto seja com qualidade, que esse culto seja por inteiro, porque Ele é digno, Ele merece o nosso melhor num dia como hoje. Então que nesta noite Tu possa concluir aquilo que Tu desejou, assentou no Teu coração, quando saiu de casa, que era fazer um culto consciente, inteiro, para aquele que é digno, amém? Estou muito feliz, estou com uma parte da minha família aqui. Lucas, o Léo e as meninas, né, são filhos do pastor Mário, irmão da minha mãe. Então, é muito bom quando o sangue se junta, família de sangue com a família da fé, podendo fazer um culto diferente para o Senhor. E nessa noite eu louvo a Ele porque Ele é um Deus bom. Tu crê nisso? Amém. Tu acha Ele bom? Amém. Ou não acha Ele bom? Ele é bom independente do que está acontecendo na tua vida. Ele sempre é bom, não será, Ele é bom. Ele é um Deus bom. E nessa noite eu gostaria de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditarmos juntos, nos alimentar dela e sairmos daqui renovados, restaurados, alinhados, com uma direção para essa semana, né? No livro de Joel, capítulo 1 e versículo 2. Abre teu coração para ouvir o Senhor. Peça ao Espírito Santo que execute a palavra em ti. Que execute a palavra dentro de ti. Que tu possa sair daqui não só animado, mas determinado em fazer aquilo que é necessário para esses dias na tua vida. Joel, capítulo 1 e versículo 2, que diz assim: ouvi isto, vós anciões, e dai ouvidos todos os habitantes da terra. Isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Dizei isso aos vossos filhos, e que os vossos filhos digam aos seus filhos, e aos filhos dizem a outra geração. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o culto está todo em torno dessa mesma palavra, aonde nós vemos, né, o Senhor levantando um profeta para falar com o povo numa determinada estação, num determinado momento que aquele povo estava vivendo. E mais uma vez Deus toma Joel em seus braços e faz dele um profeta para mim e para ti nessa noite. E aqui a palavra do Senhor veio a Joel, né? E Joel quer dizer Jeová é Deus, Yahvé é Deus. Uma coisa que teríamos parece uma redundância nisso, mas Deus é Deus. E quando Joel vem e traz o início da mensagem, ele vem
e fala com os velhos. Não, porque nem preguei isso no culto dos avós. Isso veio depois disso. Um Deus que fala conosco em sequência. E aí quando achei ali uma sequência já de sábado, né? Ele continuando, instruindo e falando e movendo em nós aquilo que Ele quer de cada um nesses dias. E aqui então, ali Joel vem e traz essa palavra do Senhor, que vem e diz para os anciões, né? Por acaso, né? Vocês viveram coisas semelhantes a essas que nós estamos vivendo? Por acaso tu, ô velho, tu que faz tempo que vive, tu já viveu algo semelhante a esses dias? E ali o Senhor vem e diz, não só para os velhos, mas para todos aqueles que estão nesse mesmo tempo, aonde o Senhor vem e diz, eu quero que tu abra a tua boca e diga para os jovens, diga para os adultos, diga para as crianças. Gente, nunca se viveu algo semelhante. O que nós estamos vivendo é verdadeiramente o anúncio, o prenúncio do dia do Senhor. Aquilo que nós estamos passando é verdadeiramente os sinais pelos quais o Senhor advertiu e disse que viria. E nessa palavra do livro de Joel, ali o povo estava vivendo um tempo de um tratamento ou de uma disciplina ou de um momento difícil das suas vidas. E não era era dois. Tem coisas que é para um e tem coisas que é para todos. E quando o julgamento do Senhor vier, é para todos. Todos vão ser alinhados no mesmo momento, mesmo o dia do Senhor. Ele vem para abençoar alguns e vem para tratar com outros. E aqui, o Senhor aqui fala do momento que eles estavam vivendo, que era um momento de escassez, era um momento de grande dificuldade. Só que o Senhor levanta Joel, o profeta, e diz assim: santifiquem-se, jejuem, não como um ritual. Quanto tempo faz que tu não jejua? Nós iniciamos a casa e desde os primeiros dias da casa nós tínhamos por semana a equipe de intercessores e pastores. A semana toda tinha praticamente 2 pessoas jejuando o mês todo, porque era revezado. O primeiro ano todo foi assim. Depois, no segundo ano ali, aquilo que já era para ser então uma disciplina, né? Que não deveria mais ser cobrado, nem feito uma lista para tu botar teu nome ali e dizer que dia tu estaria jejuando por todos nós. Fazendo um jejum quando é nós, é por ti também, né? Porque tu é o nosso também, né? E ali não se ouve mais, porque quando se tem um propósito coletivo, é onde Deus ali vem. E aqui o Senhor está chamando de novo, era um propósito coletivo. Não era no individual, não era Ele falando comigo, não era Ele falando contigo. Olha, eu quero que tu jejue. Não, Ele está sentado aqui nessa noite dizendo para todos nós: ei, eu quero que tu jejue. Sabe quando o coração pulsa assim? E aí com a palavra, uma saudade inexplicável dele. Mas como saudade dele? Sim, nos encontramos ontem, hoje de manhã, meu Deus, uma saudade, Joel. E eu sei que é ele sentindo saudade de muitos. Tem saudade de muitos. Eles têm saudade de ti. Eles têm saudade que tu o deseje, que tu esteja com ele. Ele sente falta que tu
percebeu faz dias que vocês não se encostam, não se tocam. A manifestação dele é fora e dentro. Faz dias que tu não sente ele, tu não sente falta, tu não tem saudade, mas ele tem. E quando o Senhor me deu esta palavra, aqui vem uma palavra de sentença ou de tratamento onde já estava acontecendo. E o Senhor vem através do profeta dizendo: ei, faz alguma coisa. Tudo isso está acontecendo, as coisas não estão bem, as coisas não estão tão certo, está desse jeito. E o que tu estás fazendo? E aí veio na minha mente, sabe, a disciplina espiritual, tipo, uma das matérias do Fundamentos da Fé. Muitos de nós queremos algo novo do Senhor, vir para um culto como esse e receber do Senhor uma revelação nova, algo que eu não sei, algo que eu ainda não ouvi, algo que talvez vai me impactar. Nós estamos vivendo dias que nós não precisamos de algo novo, nós temos que viver o que Ele já nos deu e que não fizemos nada com o que Ele nos deu. E aí eu dizia: mas Senhor, por favor, o básico. Quais são as disciplinas espirituais, as principais, Doris? Oração. E dentro dessa vai ter agradecimento, louvor, adoração. Nesse falar contigo vai ter conversa, vai ter pedido, vai ter agradecimento, não é assim? Na oração encaixa tudo isso. E aí o próximo é a leitura da palavra, Jesus de Nazaré. Quanto tempo faz que tu não pega a Bíblia de papel? Não, eu vou ler no celular. Por que não quer mais pegar do papel? Por que tu não quer mais ler livro nenhum? Pega o livro, começa a... Vamos pegar outro. Não te prende mais. O buscar, o conhecer ou o mastigar da palavra que já conhecemos não nos atrai mais. Então, ler, estudar a palavra é uma das disciplinas básicas de quem diz andar com Deus, de quem diz ser filho dele, de quem diz estar na igreja, de quem diz Deus tem propósito na minha vida. Não, mas é que eu ouvi, o Joel pregou e estava ótimo, ele me explicou, e depois o outro irmão: não, meu querido. E o que Deus falou contigo hoje? A coisa mais linda é nós buscarmos o falar de Deus e chegar num culto como esse. Meu Deus, ele falou com o Joel a mesma coisa, ele falou ali com o louvor a mesma coisa. Meu Deus, ele está falando a mesma coisa. Estamos vivendo dias difíceis como nunca vivemos. E isso é algo que é para dizer que o dia do Senhor está próximo, mas que há uma esperança. E uma das esperanças é tu viver as disciplinas espirituais, que é buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor através de uma revelação, através da palavra, e buscar o Senhor através do jejum. Vou perguntar de novo: quanto tempo faz que tu não jejua? Meu Deus. Porque isso não faz parte da tua disciplina espiritual. E aí quando o Senhor vem e traz, o básico, tá? O que de novo tu está querendo ouvir? Fala para mim. Mais teoria? Mais lista de coisas que tu não vai fazer? Aliás, nem vai ter como fazer, porque se tu não orar, se tu não jejuar, se tu não ler a palavra, não tem nem como nada acontecer. Sabe, um Deus que tira da grandeza, vem e senta num domingo à noite como esse, um dia chuvoso, para falar daquilo que é mais batido impossível. Mas Ele não está falando mais batido só porque não tenho o que pregar, vou pregar naquilo que é tipo meio cigano para todo mundo. Não, é porque Ele está nos chamando para esse lugar. Verdade, Deus. E o que o jejum nos traz? E quando
eu li aqui, numa das traduções era ali no 14, santifica um jejum, né? Convocai uma assembleia solene, reúne os anciões, e lá está os velhos de novo, né? E todos os habitantes desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aqui fala, jejua, esteja dentro do corpo, faça parte do corpo de Cristo, a igreja, e clama ao Senhor. Quinta-feira nós estávamos aqui e o Valmir trouxe uma palavra. Pensa, eu estava aconselhando alguém antes do culto. Ai, mas é claro que Deus estava lá e era ele que estava falando aqui então, né? Sabe, parece que o Valmir estava sentado lá, junto conosco naquele aconselhamento, e aquilo que vinha falando era uma resposta para aquela pessoa. Pensa, loucura, coisa mais linda isso. E aí o Valmir começa a pregação dele. Por que tem que ser assim? E aí ele vai lá para a passagem onde Estevão é apedrejado. O livro de Atos ali é onde fala de homens cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eu vou abrir a Bíblia ali para ler, bem assim, na primeira, assim, Estevão cheio do Espírito Santo, fé, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Pensa, esse cara que foi apedrejado. E ele ali cheio do poder, cheio da ousadia, ele começa a falar e a pregar a palavra de Deus, falando, né, daquilo que o Senhor já tinha feito. Ele vem e diz, olha, né, Deus ali ouviu o gemido. Olha como é lindo ele pregando, né, pregando para aquele povo todo que queria matar ele, né? Deus ouviu, gente, o gemido do povo e desceu para livrá-lo, falando do povo do Egito. Ele pregando a palavra, falando da história de Israel. Um cara que, olha, nem foi oração, foi um gemido, e aquele gemido que pulava para mim assim na Bíblia, sabe? Deus ouviu um gemido e ele desceu e veio para livrar o povo dele. E aí na contrapartida mais, né, uns versículos depois, a gente vê Estevão diante de uma grande multidão fazendo essa pregação, e de repente diz a palavra que sobre ele abre-se o céu. E eu penso assim, agora a glória, agora não vai, quem não vai se converter? Agora o céu se abriu, ele viu Jesus assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Pensa a glória de Deus. Ele estava vendo, olha o sobrenatural naquele culto que ele estava fazendo. Só que todo mundo na volta estava desejando matar ele. Tu acha que é poder que precisa para realmente a gente convencer as pessoas de que o que Deus escreveu é verdade, do que Ele fez é verdade, do que Ele vai fazer é verdade? E quando ele está ali, diz a palavra do Senhor que eles começam a apedrejar ele. E ele, naquele momento, vivendo um dos maiores sobrenaturais da vida dele. E ele morre assim. E eu pensei, meu Deus, Senhor, tu abriu o céu, porque não mandou os raios e já tirou as pedras das mãos daqueles caras e já se mostrou que tu era o Deus tremendo e já queria eu, né? Pensa, olha que oportunidade, Jesus. A janela do céu abriu, eles deram ali, mas não moveu e nem tratou com ninguém, só cuidou dele e tomou ele para si. E ali naquele momento Deus falava ao meu coração que esse é o momento que muitos estão vivendo, que é um Deus que quer se revelar quem Ele é e não o que Ele faz. E é nessa hora que verdadeiramente ali algo novo acontece na nossa vida, quando nós conhecemos o Deus que é. E quando o Senhor
me chamando em primeiro lugar para um jejum consciente, não o que eu quero, não porque eu faço toda semana, não porque eu sou pastora, não porque eu preciso dar o exemplo. Sabe quando queima jejum? Jejum. Sabe, Joel, quando a onda vem dentro da gente, tipo assim, tá, mas por que, Senhor? Pra quê? Me busca, te chega, tira um tempo pra mim. E quando eu estava ali dizendo, Senhor, mas que tipo de jejum, o que tu quer de mim, né? E uma das coisas que eu estava ali lendo dizia, uma das versões fala, né? Pregou um jejum, um dia de proibições. Numa das versões dizia, um dia de proibições. Aí eu já fiquei pensando, ei meu Deus, não é só comida não, né? Não é só bebida não, né? Tira da tua vida por um momento, por algumas horas, por um dia, aquilo que te afasta dele, aquilo que te distrai, aquilo que mata o tempo, aquilo que te tira da presença dele. E eu já fiquei, fiz a lista aqui. TV. Essa TV daí tem todos os programas, qualquer programa evangélico, entende? Qualquer coisa de Deus na TV. Eu vou sentar na frente, eu vou ficar olhando para ela, né? Os vídeos na rede social. Sabe quando o telefone fica te chamando, mas que te suga? Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu passo pelo Instagram ou pelo Facebook ali que eu olho, algo suga a alma de mim. É real isso. Então eu olho para muitas vezes, olha, eu não quero ser sugada, eu não quero ser sugada por aquilo, porque é uma porta. Vocês creem que tanto, né, a TV quanto ali os vídeos é uma porta aberta que tu tem na tua mão, que tu tem dentro da tua casa? Meu Deus, agora vai pregar contra a TV, nada a ver, gente. Calma, não é isso. Tu crê que num culto pela TV tu pode ser curado? Quantos creem? Eu sou neta de uma avó que botava água no lado do rádio. E ela dava água orada para tudo que era filho, para tudo que era neto. E não é verdade que curava, gente? Eu tô com 2 primos aqui. A minha avó era aquela que fazia uma oração desse tamanho e já vinha dizendo, faz um voto. Eu vou orar por ti, mas faz um voto aí, pode ser qualquer real, para dar na casa de Deus, ela dizia. E ela orava, ele curava. Essa senhora que nunca pregou, que nunca cantou, mas que evangelizava em casa e por onde ela andava, ali ela testificava o grande poder de Deus. Se nós cremos que através aquele vídeo, aquele culto, eu posso ser curado, eu posso receber uma unção, como não receber então aquilo que é maldição, aquilo que é decreto de morte? É um portal. Sabe quando tem o costume de deixar a TV ligada só para fazer barulho? Desliga. É um portal dentro da tua casa. Senta, assiste o que tu quiser, ok? Tu vai selecionar, não tem problema. Mas sabe, pessoas que fazem as coisas sem se aperceber, mas ali o Senhor mostrava, é uma porta. Se eu creio que eu posso ser curada por um culto ali na TV, eu também posso ser enfeitiçada, eu também posso ser envolvida por um encantamento, eu também posso ser atacada, porque vai entrar pela porta que eu abri dentro da minha casa. Da mesma forma, o Instagram e os vídeos que a gente vai olhando são dardos, são meios de entrada para sugar nossa essência, nos abater. E eu vou dizer, não é que tu fica triste porque tu viu que fulano tá assim e ciclano tá assado, não, aquilo suga mesmo, sabe? E a gente fica mal, larga ali, né? Quando o Senhor falava no meu coração, ei, eu quero um dia de
proibição, mas eu quero um dia de proibição para que tu venha e busque estar comigo. Não vem fazer nada sem nada. Escolha. Eu vou desligar aqui e eu vou ter com o Senhor. Eu não vou tocar aqui, eu vou falar com Ele. Faça um propósito assim, faça um dia assim. Ele está pedindo isso, e não só para mim, mas para muitos que estão aqui. Por que, Doris? Para que, Doris? Nós servimos um Deus que Ele atende sim a oração daquele que o busca. Nós servimos um Deus que atende sim o choro, o clamor, aquilo que quando tu vai para a presença dEle, o próprio Espírito Santo gera. A tristeza, a angústia que não tem nome, mas que é uma libação, é algo que vai para o eterno e que move sobrenaturalmente na terra. Quantos creem assim? Eu quero dizer que o Senhor tem nos chamado para esses dias. E essa passagem de Joel, lá no versículo 12, o 2 e 12, ele vem primeiro e diz: olha, santifica, ei, tira um dia de proibição, clama, chora, ei, clama, chora. Clama, chora. Quantas orações que tu não chora? Quantas orações que não é um clamor? É só um compromisso ali, né? Um oi, um tchau, um cuida, um fica, né? Sabe? Só o de sempre. E o Senhor aqui diz lá no 12 assim, ó: portanto agora diz o Senhor, convertei-vos, quer dizer, né? Se volta para mim de todo o vosso coração. E daí não é só se volta para mim, meu querido. Diz ali na sequência: e com jejum, e com choro, e com pranto. Então não é só se volta para Ele. Ele diz como é que Ele quer que a gente se volte para Ele. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor o vosso coração, pois Ele é grandioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não retornará e se arrependerá e deixará uma bênção após si, uma oferta de alimento e uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Aqui diz de que forma Ele está nos chamando. E quando nós vemos assim, ó, Deus dizendo eu quero assim, não é eu inventando assim, não é eu fazendo porque eu já fiz uma vez e funcionou. Quando Ele pede, tem um peso maior. Quando Ele vem e requer isso de nós, tem um peso maior. Porque daí é a vontade dEle, é o querer dEle. E muitas vezes não tem a ver com o teu. Porque tu já jejuou quando tu quis. Tu já orou quando tu quis. Tu já fez quando tu quis. Aí não aconteceu nada, por que agora eu vou fazer? Quando Ele nos pede, tem um peso, tem um mover, tem algo que só assim nós seremos alcançados. E quando nós vemos essa palavra ali, diz: olha, se tu buscar dele, se tu dar ouvido à voz de Joel nessa noite, dá ouvido à voz do profeta, para que tu se volte para ele, que tu tire um momento, e não daqui um mês, não a semana que vem, ei, seja pronto em corresponder a ele agora. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ele quer realizar algo, Ele quer livrar, Ele quer alcançar, Ele quer mover. Eu não sei quanto tempo faz que tu não tem talvez um sonho, uma palavra profética, uma revelação, uma visão, sei lá, uma experiência que faça sentido para os dias de hoje. Hoje de tarde eu estava com meu neto, e é o Miguel, e ele participou do acampamento. Olha, beleza.
eu não estava. E uma equipe linda, maravilhosa, de uma geração que o Senhor levantou para mexer com outra geração. E eu perguntei para ele como que foi. Uma avó, foi bom. Ah, mas foi bom como? É coisa de mulher, né? E ele vem, coisa de homem, né? Foi bom. Qual é o momento que tu mais gostou? Fala para a avó. No início, depois um pouco mais na metade e no fim. E aí eu já fui lá pro fim, porque eu queria saber o que tinha acontecido no fim. Nós ficamos liberados para pular, extravasar, adorar ao Senhor. E era tipo assim, ó, avó, das 3 em diante, sabe? Ali. Eu disse, tá, daí já assim, né? Vamos voltar. Tá, qual foi a outra parte? Quando foi que Deus te tocou? Quando que tu sentiu a presença do Senhor? Ali quando aquele, e ele não sabia dizer o nome. Aquele, eu acho que é Gabriel. Eu pensei, ele pregou, né? Não, ele falou um testemunho. Ele falou de quando ele era menino. Aquilo tocou. E ele falou do irmão dele, e ali ele começou, gente. E aí depois a esposa dele, pregou sobre o filho pródigo. Eu não sei, não estava, é verdade, deve de ser. Sobre o filho pródigo. E depois fizemos uma atividade e ali ele foi me contando e foi falando e tudo fazia sentido. Ele ali tinha um pedaço de toda aquela madrugada registrado nele. E eu disse, mas aonde, que momento sentiu a presença do Senhor? Ali no início, depois quando nós fomos cantar e ali na oração. E o que tu sentiu? Eu chorei. Eu queria de novo, né? Ele ia batizar com o Espírito Santo. Eu queria que ele não falou a língua estranha, não buscou. Eu chorei, eu senti a presença dele. E aí teve uma dinâmica lá, que era uma tal de uma caixinha, que a gente ia olhar a foto de alguém, e aí nós ia ter que dizer o defeito, ou o que aquela pessoa deveria mudar. Eu pensei, eu sabia, digo, meu Deus, que compromisso, quantas inimizades armaram nessa noite. Não, vó, era um espelho, era eu. Que eu disse, filho, o que tu escreveu na lista? Eu pensei, fazer lista, né? De coisa. Era só uma coisa, né, vó? Que eu tinha que prestar mais atenção. Prestar mais atenção nas coisas de Deus e me dedicar mais, vó. Eu assim, sou meio distraído. E aí, na sequência que ele ia me contando essa própria distração, teve uma outra parte que vieram com os bombons e tinha ali um bilhete, não pegue, alguma coisa assim. Só que estava escrito, não estava falado, gente. Aí vieram com aquele bombom, parece que estava dando, e só que tinha um papel que dizia não, né? E claro que ele pegou, e outros pegaram também, mas nem larguei de novo, né, porque vi ali. E aí eu vi que realmente, né, eu tenho que focar mais, né, porque a distração ali, né. Sabe o que é tu sentar com teu neto, de uma programação que foi feita ontem, e tu ver registrado nele? E lindo foi que, por mais que eles tiveram aqueles momentos, por outros momentos que a gente já fez coisas na igreja, o relatório era só, atirou, fulano atirou no ciclado, só a baderna. Não. Ele só tinha coisas boas, ele só tinha coisas com sentido. E aí fizeram teatro, vó. E eu disse, mas e qual era a parte do teatro que mais assim, ó, quando Jesus, aquilo tocou no coração. Ah, meu Deus. Por que eu estou compartilhando isso com novos e com velhos? Para a equipe que fez, para dizer, olha, Deus operou através da vida de vocês. Foi uma noite que ele não só, ele foi trabalhado pelo Senhor, ficou algo dentro dele. E isso é o que o Senhor quer nesses dias. Que nós possamos sair da presença dele com algo dentro de nós para falar para alguém e dizer, olha, deixa eu te falar, aconteceu isso no culto, e tu acredita que, olha assim, é o beabá, gente. E de novo ele vem dizer assim, ó, querida, cadê as disciplinas espirituais? Ele está e ele quer mover sobrenaturalmente em nosso meio. Quantos creem nisso? Eu creio em nome de Jesus.
E cada culto que nós nos encontramos aqui, hoje, né, meu marido ficou em casa e é a primeira vez que eu venho no culto sem ele já veio sem mim. É a primeira vez que eu venho sem ele. E quando eu entrei na porta ali, eu e minha mãe, o grupo estava ensaiando e cantando esse Yahvé. Pensa assim, sabe quando assim, tu leva um pataço de Jeová assim na entrada? Eu já fui largando as Bíblias, eu ia vir para abençoar eles, eu nem vim. Eu larguei os negócios, peguei as garrafas, fui chorando com as garrafas do café vazio lá para a cozinha, que não aguentava a presença, a glória do Eterno. Esse Deus que está na casa, Ele está aqui. A presença dEle está. E a última vez que ainda ministrei, eu disse que eu havia lido uma frase do Billy Graham, que dizia que cada vez que a presença de Deus nos invade, cada encontro que temos com o Senhor, Ele leva algo nosso e deixa algo dEle. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos nos encontrar com Ele. Ele leva algo nosso e Ele deixa algo dEle. E nessa noite, este Deus que vem dizer para mim e para ti: ei, chegou um momento, chegou um tempo em que é o tempo de me buscar, mas não me buscar desta maneira como, né, tu quer. E isso é algo que Ele está trazendo para que eu pregue aquilo que eu vivo. E quando o Senhor falava sobre a importância dos anciões ou dos mais velhos falarem para os mais novos sobre os feitos, sobre aquilo que o Senhor já operou já. Bem no início da minha fé, eu conheci a irmã Terezinha. Era uma mulher de olho azul, assim. Pensa, a mulher do manto. Sabe aquelas coisas malucas de Deus que acontecia? Ela sendo instrumento de Deus. Sobrenaturais e inexplicáveis, que só para mostrar que Ele é Deus. E a primeira vez que eu conheci ela, nós estávamos numa oração depois de um culto. E ali começamos a orar e tudo. E daqui a pouco, quando eu vejo que a mulher está caída no chão, rindo, eu disse: Jesus de Nazaré, o que é isso? Não está nem chorando. O que é essa risada? O que é esse riso? O marido dela era bem sério, bem comedido, assim, pensa em pessoa, né? Ali, assim, sabe, brigadiano, ali, e ela tirada, rolando, rindo. Eu pensei: Jesus amado, isso aqui é de Deus. Eu não tinha visto aquilo. De repente ela se levanta, ela vem na minha direção, e Deus ali, através da vida dela, me unge. Mas me unge sem óleo. E ali ela traz uma palavra profética para mim. E eu, muito, né, me assustada, aquele negócio todo ali, que será que é de Deus, será que não é de Deus, né? E aí terminou no momento de oração, eu fui para casa chocada. E quando eu tomei banho e eu fui para me pentear, eu tinha uma roda de óleo na cabeça. Naquele momento eu respeitei. E aí todo lugar que eu estava com ela, eu queria saber dos encontros. Nos retiros nós ficávamos na volta dela, ela sentada na cama, contando as experiências lindas dela com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu não quero viver isso. Aleluia. Existe esse lugar e eu quero isso. Essa velha sentada aqui nessa cama, dormindo encostada numa mala, falando que ficava 3 dias tomada pela glória do Senhor nas visitações. Algo que ela usufruía e que muitos que estavam com ela não. E ali eu desejei viver o que ela vivia. E ela falava muito do passado, e Deus disse para mim: eu não quero que só fale do passado. Eu quero que seja testemunho do que eu fiz, do que eu estou fazendo. Porque eu não sou o Deus de ontem só. Eu sou o Deus de hoje. E esse Deus que está nos cobrando, esse sentar e falar daquilo que o Senhor é na nossa vida, para os jovens, para os adolescentes, tirar um momento para compartilhar as nossas experiências, para dizer que é possível e o que resulta essas experiências. E quando eu estou meditando nessa palavra de novo, o Senhor vem e diz: ei, eu quero que tu divida para gerações, eu quero que tu compartilhe aquilo que o Senhor já fez. Hoje, nessa noite, eu poderia dar muitos testemunhos
resposta de oração, de jejum. Aleluia. Sobrenaturais e reais. Glória a Deus. Respostas que o Senhor ele fez inexplicavelmente numa vida real, no meu trabalho, né, na conta bancária, sabe, numa dívida, coisa de louco. Respostas de uma pessoa desesperada que clamava que só tinha Jesus para buscar, que não tinha outra saída. Ele era o único que podia operar o milagre, o prodígio e a maravilha. E ali ele se fazia presente. E aí ele vem e fala comigo: o que é que mudou? Não está mais precisando agora, é isso? Agora tu está aposentada, né? Aí tá, né? Agora tu, né? Tá tudo, né? Bom, assim, tipo, né? O que é que eu desenvolvi na tua vida? O que é que eu te mostrei nesse trabalhar na tua vida? Tudo aquilo que eu posso e quero fazer. E nessa noite, este Deus que fala: olha, dias como este, onde estamos vivendo grandes dificuldades, esses dias são reais, mas há uma esperança para aqueles que o Senhor chama por remanescente. Eu sirvo um Deus que no meio de uma tempestade Ele me dá um guarda-chuva. Eu sirvo um Deus que no meio da tempestade Ele arma uma barraca. Eu sirvo, mas Ele não vai fazer a chuva parar muitas vezes. Não adianta ficar na porta orando, dizendo: para a chuva para eu ir. Para a chuva para eu ir. O Senhor ali é um Deus que está conosco em todas as situações. Ele está pronto a realizar na nossa vida algo real para glorificar o nome dEle, para que tu tenha esperança de que tudo que Ele fala acontece e que tudo aquilo que Ele anuncia tu vai viver e vai acontecer. E eu dizia para o Senhor o que o Senhor está pedindo. Eu sou meio maluca, né? Já vem aí o mês de agosto. Sabe o mês de agosto? Aí me vem essas bobagens na cabeça assim, porque para o Senhor fazer, por que Ele está pedindo essa posição, né? Tem algum sentido? O que Ele está querendo agora? Podia eu planejar fazer o jejum semana que vem, eu, né? Entendeu? Ele está se organizando agora. Vocês já ouviram alguns ditados sobre o mês de agosto? Alguém sabe? Algum pode dizer para mim aí? Mês de agosto é o mês do desgosto, tem um assim. Que mais? Que é um mês de morte, né? Mês de agosto, o mês de morte. Que o mês de agosto é o mês do cachorro louco. Vocês já viram isso? Ah, vocês já viram isso? Porque no mês, não sei o que acontece no mês de agosto, as cadelas e todos os bichos entram no cio simultaneamente. Eu estou falando sério, pesquisei sobre isso. Pensar em cachorro ficar louco e brigar e transmitir raiva um para o outro. Sabe? Aí, Água, só que me falta agora tu acreditar, né, nessas coisas. Não, só quero te dizer que a normalidade já nos chama a ter uma posição. Nós estamos vivendo o nosso primeiro mês do segundo ciclo, onde o Senhor diz: tá, tu vai continuar fazendo sozinho, tu vai continuar fazendo o de sempre. E quando eu preguei para os avós, o Senhor me deu o Salmo 71, que falava do final da vida de Davi. E ali a oração de Davi era: não esquece de mim, Senhor. Cuida de mim, não me abandona. Sabe, um velho Davi orando e clamando pelo cuidado de Deus. Da mesma forma que o jovem Davi buscava o Senhor. Senhor, vou para a batalha, não vou vencer, qual que é a arma? Do mesmo jeito. Buscando ser protegido, cuidado pelo mesmo Senhor. E ali o Senhor falava ao meu coração que quantos de nós estamos vivendo situações que não são fáceis, não estão normais. Tu sente que tem que fazer alguma coisa e está atado. Mas
Mas esta noite, Senhor, vem e nos dá uma instrução para que eu e para que tu venha colocar em prática, simplesmente por obediência. O Senhor pede um dia de proibição e de busca ao Senhor, de resposta ao Senhor. Sabe como Deus fala conosco num momento como esse? E eu tentava explicar isso para o meu neto hoje de tarde. Aonde, filho, às vezes a pessoa está pregando lá e sai uma palavra, e aquela palavra que a pessoa falou, fez sentido, e daqui a pouco eu dou uma resposta para o Senhor, é mesmo, né, Senhor? Pai, faz tempo, né, Senhor? Aí já não é mais o pregador falando comigo, é Deus falando comigo, através da palavra. E eu estava explicando para ele, dizendo, é assim que Deus fala com a gente, num culto. Daqui a pouco tu volta para o culto e o pregador continua, e aí outra palavra é liberada, e algo move em ti, tu dá uma resposta para ele, e ele vem e ali traz um retorno para ti. Isso é o falar de Deus. E nesta noite eu estou aqui, né, como profeta do Senhor nesses dias. O Senhor nos chama a buscar Ele, sim, com jejum, com oração, com arrependimento, que a gente possa estar com Ele nesses dias, porque Ele é um Deus que Ele tem para nos alcançar algo para esses dias. Aquilo que eu preciso, que tu precisa para o nosso agosto, para o nosso setembro. Eu recebi um post que diz assim, ó, olha só. Na primavera as flores florescem, nascem, mas no inverno é que elas são geradas. Amém, amém, Deus. Na primavera elas nascem, mas é no inverno que elas são geradas. E esse inverno, não só de temperatura, mas inverno talvez espiritual, talvez aí de situações, é algo que o Senhor está aí usando para gerar coisas para essa primavera. Nós temos uma palavra profética para outubro, uma palavra profética para outubro, e a alegria vai estar nos teus braços, a alegria vai estar nos teus braços. E aí eu te digo, esta palavra profética, ela vai acontecer para aquele que crê. Vocês creem em palavra profética? Vocês creem nisso? Aqueles que congregam com a gente, nós fizemos um propósito antes da Páscoa de 40 dias da oração da madrugada. E ali Deus deu algumas posições, e uma das posições bem maluca do Senhor, que não estava na minha programação e não fazia muito sentido. Ele me trouxe 3 pessoas para eu orar na madrugada, liberando a palavra, abre a madre. E aí uma delas, o nome desaparecia, as outras 2 ficavam. E ali eu chamava toda madrugada as três pessoas. Algumas não correspondiam, outras não conseguiam estar, e cada um, né, tinha motivo, outras permaneceram, estavam lá. E uma dessas pessoas, deste clamor, é a Keila, do Zé. E alguns dias atrás eu estava no atendimento ali na sala pastoral, pensando naquele dia, tu pensa assim, meu Deus, o que é que eu estou ouvindo? O que está acontecendo? Seu, cadê tu? De repente eu abro a porta para aquela pessoa sair do aconselhamento, vejo aquilo lá, que ela nem é assim, né? Estava lá sapateando. E eu penso, um pouquinho, quero falar contigo. E ela entra e ela me mostra um exame. Sabe quando... Glória a Deus, glória a Deus. Uma resposta de oração dela, minha, não sei. Só que Deus me deu algo para lutar por pessoas que talvez elas não pudessem, não sejam dignas. Dessas 3, uma. O que foi que não aconteceu com as outras 2? Não creram? Talvez creram. Se permitiram? Não sei. Buscar? Não sei. Desejar? Não sei. Eu não sei.
Mas quando o Senhor libera uma palavra profética e nós cremos e buscamos, Ele ali nos alcança. Então nesta noite eu quero que tu te coloque de pé em nome de Jesus. Por muitos anos eu jejuei por coisas, até que um dia eu encontrei um guerreiro de oração. E num dia onde eu estava num grande momento de luta na minha vida, material, espiritual, emocional, que a gente é carne e osso, a gente tem vida como todo mundo que está aqui. E naquele dia uma mãe na fé disse: eu vou te levar para tu conhecer alguém, vou pedir para ele orar por ti. Sabe quando tu tá, que a tua oração, né? Vão acreditar, se eu não estava crendo, ela estava crendo, então vamos. Eu fui para aquele lugar atormentada, eu ouvia milhares de vozes, e quando eu cheguei lá, aquele homem nem olhou por mim, só começou a falar. Ele olhou para mim e disse: moça, tu jejua? E aí, né, tua resposta talvez outra: aham. Mas tu jejua pelo quê? Por tudo. Eu: por tudo. Aqui. Por tudo material. Ele disse: mas não é esse jejum que o Senhor te pede. O Senhor te pede para que tu jejue buscando autoridade, proteção, discernimento, capacitação sobrenatural. Tu já fez algum jejum assim, menina? Eu disse: não, nunca fiz. Nunca fiz. Ali, naquele momento da minha vida, estava virando um ciclo. A partir daquele dia, eu não jejuei mais por coisas. Eu jejuei buscando isso do Senhor. Autoridade, proteção, discernimento, para viver cada um dos combates que eu estava enfrentando. E algo que eu achava talvez que no mundo espiritual, né, não tem efeito. No meu primeiro jejum que eu fiz, a hélice do ar-condicionado da loja, pensa assim, né, num calorão, quebrou a hélice lá em cima, não sei como, nesse dia. E não preciso dizer que eu, crente que nem das antigas, tá vendo, ó, eu fiz o que tinha que fazer, ó, né? Me meter, né? Pedir autoridade, aí. Ligo pro tal do irmão para dizer: ei, né? Ora aí de novo por mim, porque, né? Ele disse: a última, sabe rebanada? Sabe quando a cauda bate? Esse disse para mim: é isso. Não fica triste. É ele saindo. E aí logo me veio à mente a palavra do menino endemoniado, que o inimigo atira para todos os lados, e ali ele, quando Jesus repreende aquilo, ele cai como morto. Fica ali. Parece que não funcionou e matou ainda. Quando ele sai, talvez algumas coisas são tocadas para que tu entenda que houve um mover sobrenatural através de uma posição que o Senhor ali instrui. Então nessa noite nós estamos aqui com pessoas que estão para tomar decisões, pessoas que precisam de uma mudança de vida, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam daquilo que é necessário, não de futilidade, não de bobagem, mas aquilo que é real. Né? Quantos nessa noite podia pegar a agenda e dizer: olha, não estou brincando, olha quanta coisa eu tenho para pagar. Tudo bem, Senhor, fiz pela fé, não te perguntei, mas tem misericórdia de mim. Não deixa, Jesus, eu prejudicar ninguém. Me ajuda a pagar. Provei. Envolver Deus naquilo que está acontecendo. Mas muitos de nós já não recordam
comeu, a lagarta verde, a lagarta de borboleta e a taturana, e o meu grande exército que enviei contra vós. Ele não só promete afugentar, tirar, expelir, mas ele promete restaurar, restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, aquilo que foi destruído. Quantos creem assim? Eu creio num Deus que não só coloca por terra o meu inimigo, não só corre com aquele que tenta roubar, matar e destruir, mas Ele é um Deus também que decreta e ordena a restauração, restituição, compensação. Ele tem esse poder. Quantos creem assim? Eu creio nisso. Amém. Precisamos ter uma vida com o Senhor dentro da nossa realidade. Tu não precisa ter um câncer, ficar cego, ficar paralítico, ter uma doença incurável para ser milagre. Talvez tu pode ser um milagre lá no teu trabalho, lá no teu setor. Tu pode ser um milagre no meio da tua família. Tu pode ser um milagre, sabe aquela coisa incomum, que não sabe como é que acontece? O Senhor nos chama para ser incomum. É o comum com o sobrenatural. Quantos desejam isso? Muitos querem viver o incomum, mas querem fazer o que os comuns fazem. E aí tu vai dizer, mas se Deus quiser Ele faz, Ele pode. Enquanto eu li hoje de tarde, eu parei numa das passagens onde Pedro encontra Enéas. Eu nunca tinha visto essa passagem aí, ou se vi não. Era alguém que estava 8 anos, e esse 8 mês de gosto, número 8 anos, aquele homem estava naquela situação. Nesse momento ali, Paulo sai de cena e Pedro aparece. E aí no templo ele simplesmente declara: recebe a cura, seja curado, não é vai curar, recebe a cura. E aí eu meditando naquilo, o Senhor dizia: nem todo mundo tem o dom, mas todo mundo pode ter misericórdia e trazer um coxo para o templo. Ei, prega! Alguém pode ter misericórdia e ver alguém ali passando o trabalho e trazer o coxo aleijado, o que nem falta para o templo, porque aquele que tem o dom, Deus pode usar. Se tu não tem o dom, tenha misericórdia, para que o Senhor opere milagres, sinais, prodígios em vidas, para glorificar o nome do Senhor, não para fazer um show, não para divulgar o nome da igreja ou de quem orou, mas para engrandecer o nome daquele que tem todo o poder. Nesta noite este Deus está no nosso meio, e a confiança que Ele nos pede é que verdadeiramente nós possamos deixar Ele entrar dentro de nós e executar o necessário. Não sermos o coordenador do evento do Senhor, nos liberar para Ele e dizer: Senhor, tenha liberdade, entra nos lugares escuros da minha vida, entra nos lugares vazios da minha vida, entra, entra, entra. Seja minha luz, seja o meu tudo. Vem, Jesus, vem, acende a luz dentro de mim, acende a luz dentro de mim, preenche esse vazio que me derruba da mão, Senhor, me preenche, ocupa esse lugar em mim. Que Ele possa nessa noite, num culto como esse, que quando talvez
E o Senhor está te chamando a uma posição com Ele. Esta noite é Deus dizendo: eu quero de ti um dia de proibição, eu quero de ti um dia de busca, eu quero de ti um jejum para mim, eu quero de ti que tu me obedeça, porque é a minha vontade. Ele não vai te dar explicação do pra quê e do porquê, mas Ele vai recompensar a tua obediência, com certeza. Eu gostaria de chamar o Joel aqui para fazer o encerramento. Eu sei que nessa noite, este Deus que vem falar do beabá, e aí vamos de novo, porque é constrangedor. A gente se converte ao Senhor, e aí, naquele momento de conversão, meu Deus, a gente ora, lê a palavra e jejua. Meu Deus do céu, é coisa, né? O que acontece depois? Vai se esfriando, não é? Aí se acostuma. E aí, simplesmente, o relacionamento vai, né, por conta, assim. E o que o Senhor tem desejado acender em nós é a chama da paixão, é a fé inabalável, é um mover sobrenatural. E Ele nos chama nesses dias ser testemunho para os meus amigos, ser testemunho para os meus netos, ser testemunho do poder que tem buscar a Ele. Então, nesta noite, se nós temos alguém que nos visita, que ainda não aceitou Jesus, que não entregou a sua vida, que não tomou uma posição, o Senhor não te chamou para estar num lugar simplesmente só usufruir. Ele chamou para estar num lugar e fazer parte desse lugar, porque o lugar tem propósito. O lugar é o corpo tem um propósito, amém? O corpo tem um propósito. Então, nesta noite, eu gostaria muito de aqueles que têm dificuldade de ter disciplina. Eu tenho um exemplo em casa há muitos anos, que é minha mãe. A minha mãe, ela tem uma disciplina de oração inexplicável. Faça chuva, faça sol, tá doente, não. E ela tem um lugar onde ela ora. Sempre. Um tapetinho do lado da cama dela. Não importa a hora que eu chego lá. Muitas vezes eu entreguei o jejum na casa da minha mãe. E penso que só assim, Joel, penso que é só dobrar o tal do tapetinho. Não é o tapetinho, né? Ele vem. Naquele altar ali edificado. Sabe? Cadê o teu? Cadê o teu? Cadê o teu lugar de encontro? Cadê o teu altar? Não construiu ainda? Pede para Ele te ajudar. Senhor, eu não consegui ainda. Está uma pedra em cada lugar. Eu não tenho ainda um altar construído. Um lugar de encontro contigo. Me ajuda a fazer me ajuda a construir um altar de encontro. Talvez aonde os meus netos, as minhas filhas, um dia vão, né? E a presença do Senhor vai encontrá-los. Então, nesta noite, eu gostaria muito de te convidar. Se a palavra falou contigo, responde para Ele. Não saia daqui como sempre. Saia daqui com foco, com objetivo. Sabe, com um propósito de obedecer e ver o que vai acontecer depois disso. Amanhã é segunda-feira. Eu não sei qual é o dia pior para tu orar. Poder jejuar, escolhe esse. Sei lá. Mas dá ouvidos ao Senhor para que Ele possa realizar nesses dias algo na tua vida e por ti. Quantos creem assim? Ele está nos chamando a buscar Ele de uma forma completa. E eu te convido nesta noite. O Joel vai estar fazendo a oração.
mas que tu não fique preso no teu lugar. Tem pessoas que o Senhor deu uma oportunidade este ano de voltar, de levar a sério, de fazer o que nunca fez para viver o que nunca viveu, de ser diferente, de experimentar coisas novas do Senhor, não do Senhor. Então nesta noite eu gostaria muito que tu abrisse teu coração e que fosse tocado por ele, não por pessoas, mas que tu pudesse ser ministrado pela presença do Eterno. Eu tenho pessoas aqui que eu poderia chamar pelo nome aqui. Tem que vagar e aqui daí, pessoas que eu nem nunca vi aqui. Como é que eu posso? O que tem de diferente essa pessoa, Senhor? Algo que só o Senhor sabe para ele. E eu espero que essa pessoa corresponda nessa noite e esteja diante dele nesse altar, dizendo: eu quero, Senhor, me ajuda. Eu quero não ser aquele que simplesmente faz coisas no automático, mas faz coisas com propósito, querendo te obedecer ao Senhor. Pode passar aqui, Joel. Glória a Deus. Ouvimos a palavra de Deus nessa noite. Nós queremos orar com você. Nós estamos num tempo de muitas instruções, mas Deus está nos chamando para um propósito. Ontem à noite no culto de jovens, a mensagem foi esta: volte a orar. Volte ao início. Jesus disse para a igreja de Éfeso: vocês estão trabalhando e fazendo tudo certo, mas tem contra ti que tem deixado a primeira coisa. Ontem à noite na ministração, ninguém recebeu mãos na cabeça, mas tinha lágrimas no chão de pessoas de joelhos dobrados. Quem quer se juntar a estes? Se você quiser se juntar a estes que vão se posicionar, sai do teu lugar. Você tem 30 segundos para vir aqui, né? Alguém que queira dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Há um peso de glória para você. Há um peso de glória para esse tempo. Há um peso de glória para a tua vida. A tua casa não será mais a mesma. A tua família não será mais a mesma. Os teus filhos não serão mais o mesmo. Nem que ele está na terra idade, ele vai dizer: eu quero Deus, eu quero conhecer esse Deus. Vai derramar de uma unção, mas vai perceber aqueles que estiverem com uma terra preparada, com o coração disposto a corresponder ao que Ele está mandando. Eu sei que tem poucos obreiros aqui, se bem que consegue vir aqui também. Os demais, irmão Luiz, vamos ajudar a orar aqui. Feche seus olhos. Diga para Deus alguma coisa. Faça alguma coisa para o Senhor. Não é coisas que o Senhor está te pedindo. Deus querendo é você. Ele está querendo você. Ele não está querendo o teu serviço nesse tempo. Ele está querendo você. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos orando aqui. Pai, a tua palavra foi chamada, foi declarada nessa noite. Há um tempo, Senhor, que o Senhor está chamando-nos para corresponder. Que nós possamos dizer, como Isaías disse:
Eis-me aqui, ó Senhor, envia-me a mim. Que nesta noite a tua igreja que está envolvida nesse final de semana está dizendo um sim para ti, está dizendo um sim para o Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, toma cada um na tua presença, e que cada um possa ser uma tocha acesa nas tuas mãos, que cada um seja um altar de sacrifício em suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, e chamamos a tua presença. Eu te peço, Senhor, que haja um sentimento, que o coração possa queimar, que o coração possa arder, que o coração possa queimar nessa noite, que haja uma atmosfera, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Senhor, sabemos que são dias difíceis, são dias cruéis, são dias de batalhas espirituais, mas para nós que tememos o teu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sim, Deus, nós oramos, Senhor, por casas, oramos por famílias, oramos por casais, oramos por pais, oramos por filhos, que nesse tempo eles possam estar cheios de ti, cheios da tua palavra, cheios da autoridade que vem do céu, que venham se despertar, que se levante as Ana, que se levanta os Elias dessa geração, que se levanta os Jeremias, que se levanta os Isaías, Senhor, homens e mulheres comprometidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós chamamos a tua presença e nós declaramos sobre eles aqui uma porção de autoridade nessa noite. Sim, Jesus, uma autoridade contra o pecado,